Diz assim a palavra do Senhor: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Oremos. Santo Deus, Pai querido, nós exaltamos o teu nome. Tu és o Deus das nossas vidas, o nosso Criador, sustentador, o nosso governante, o nosso Senhor bendito. Ó Deus, neste momento nós estamos diante da Tua Palavra, que fala a respeito da Tua majestade, das perfeições infinitas do Teu ser. E ó Deus, nós queremos colher proveito desse texto, desta confissão de fé de Davi, para o benefício das nossas almas. Na certeza de que a Tua palavra inspirada, infalível, inerrante, palavra que é vida para os nossos corações, que é a Tua vida para as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor faça com que os nossos corações sejam prontos e sinceros ao ouvir a Tua palavra, como campos férteis, ó Pai, para recebê-la e para frutificar nas nossas vidas. É o que nós te clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós temos nos últimos domingos meditado a respeito desta confissão de fé de Davi, onde Davi expressa a sua fé em um Deus presente, um Deus que é presente porque é um Deus que nos conhece, um Deus que é presente porque Ele está presente, Ele está conosco. E hoje nós veremos que é um Deus presente porque é o Deus que me fez, o Deus que me formou, que nos formou, o Deus que concebeu cada um dos nossos aspectos, que definiu a nossa identidade, que definiu a nossa dignidade enquanto distinção em meio à criação feita por Ele. E esta confissão de fé de Davi, ela não tem um objetivo puro e simples de nos fazer conhecer alguns dos importantes e perfeitos atributos de Deus, mas também de ir conhecendo, nutrir os nossos corações da fé no Deus presente. O Deus que está nas nossas vidas, o Deus que fez a nossa própria vida. E hoje nós nos ocuparemos destes versículos, dos versículos 13 ao versículo 18, para falar a respeito do Deus que nos fez, do Deus que não apenas alimenta a nossa fé, mas conduz a nossa vida segundo o seu propósito, segundo os desígnios estabelecidos por Ele, desde antes da fundação do mundo, para a minha vida e para a tua vida. Portanto, essa é a mensagem de hoje. Até aqui nós falamos então sobre esta confissão de fé de Davi, e dos versos 1 a 6, nós falamos sobre o fato de que a fé é conhecer pessoalmente a Deus e ao Deus que sabe tudo sobre nós. Que o nosso conhecimento dele é possível por conta do conhecimento dele a respeito de nós. Nós não seremos capazes de conhecer a Deus se não entendermos que Deus nos conhece perfeitamente. O ser humano normalmente tem uma tendência a querer ser o Deus de si mesmo, de achar que
nós nos conhecemos e de fato não nos conhecemos. Só somos capazes não apenas de conhecer a Deus, mas de conhecer a nós mesmos, porque Deus nos conhece perfeitamente, completamente. E é sobre isso a declaração de fé de Davi, dos versos de 1 a 6. De 7 a 12, Davi nos aponta para o fato de que fé é saber experimentalmente a respeito da presença de Deus. É saber que onde quer que eu vá, e seja o que for que eu faça, Deus está presente comigo. Nós falamos sobre o fato de que é impossível fugir da presença de Deus. E mais do que isso, de que a verdadeira vida é uma vida na presença de Deus. De que só é possível viver verdadeiramente se vivemos na consciência da presença de Deus, certos e com os corações dispostos a dispor tudo do nosso viver da consciência de que Deus está presente. De que eu faço, aquilo que eu faço, o faço para o meu Deus. Portanto, hoje, nós vamos prosseguir em observar este Deus presente e o quanto a fé se expressa de maneira experiencial, sim, não apenas de maneira intelectual, de maneira a expressar o conhecimento de Deus, mas também de viver, de fato, esta expressão do conhecimento de Deus. Davi aqui nos fala a respeito da sua autodescoberta, e uma autodescoberta que não se dá por si mesmo, mas pelo fato do conhecimento que Deus tem dele, da presença de Deus que o leva a isso, e também pelo fato de que este conhecimento que ele tem de Deus o convence de que Deus o fez. Deus conhece Davi perfeitamente, e Davi então expressa: por que Deus me conhece perfeitamente? Porque Ele me fez, e me fez de uma maneira especialíssima. Deus não me fez através da precipitação de situações aleatórias, mas Deus me fez de maneira determinada, proposital. E é sobre isso que nós vamos considerar agora. No verso 13, Davi diz: pois tu me formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Davi aponta aqui a resposta da pergunta: quem me fez? Deus me fez, Deus me formou. A palavra de Deus diz que Ele me teceu no ventre de minha mãe. Davi está reconhecendo que Deus não apenas o criou de uma maneira geral, mas o fez de uma maneira especial. A razão por que Davi sabe, que Deus sabe tudo sobre Davi, é pelo fato de que Deus o fez de uma maneira extremamente especial. Desde as partes internas do corpo ao seu próprio espírito, todas as expressões de Davi foram tecidas, foram formadas pelo próprio Deus. E isso é significativo para a fé desse homem, e deveria ser significativo para a minha fé, para a tua fé, para a nossa confiança no Senhor. O Deus Criador, meus irmãos, não é apenas a fonte da vida, mas também o Criador do propósito da vida. É isso que Davi estabelece nesses versículos. Isto é, não o homem, mas o próprio Deus é o centro da vida humana. A nossa identidade e o nosso propósito não se descobrem em nós mesmos, mas naquele que nos fez de maneira tão especial. Uma das coisas mais sérias em relação à humanidade nos nossos dias é o fato de que a humanidade a cada dia aceita a sugestão de Satanás a respeito da sua identidade e do seu conceito de dignidade. As pessoas estão sofrendo e as pessoas estão em ruínas por conta do fato de terem assumido não a identidade que Deus estabeleceu a respeito delas, mas aquilo que Satanás propôs a elas como a identidade delas. Isso é muito sério e muito grave. Há uma intimidade de relação
entre as propostas, por exemplo, do evolucionismo e do feminismo e de outros pensamentos que acabam por demolir, por destruir as nossas identidades, a nossa dignidade em Deus. O feminismo tem criado mulheres que assumem não o gracioso, o fantástico papel estabelecido por Deus para elas, mas aquilo que a sociedade secularizada, mundanizada tem proposto. Homens estão se afeminando e se embrutecendo ao mesmo tempo, assumindo identidades que o mundo lhe propõe, que Satanás lhe propõe. Ontem eu estive com os irmãos da igreja presbiteriana de Canaã e falava sobre eles quanto a estes papéis da masculinidade e da feminilidade. E imaginando, por exemplo, a maneira como nós temos normalizado uma masculinidade absolutamente fora da identidade de Deus e igualmente a feminilidade. E nós chegamos à conclusão ontem, e os irmãos confirmaram isso, depois de algumas conversas no final do culto, sobre o quanto é grave e sério a normalização de identidades estabelecidas por Satanás, pelo pecado, por um mundo quebrado. E nós chegamos à conclusão de que certamente Cristo, o padrão estabelecido para esta identidade criada para o homem, agiria de maneira muito diferente daquilo que nós temos agido e temos visto. Deus, como um padrão dessa masculinidade em Cristo, e a própria igreja como padrão da feminilidade enquanto expressão da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, demonstram tratos e maneiras de dignidade que se assumem nessa identidade que são muito diferentes daquilo que nós temos visto. Cristo tratou a sua igreja de uma maneira que homens já não conseguem mais tratar as suas esposas, as suas mulheres. Cristo trata a sua igreja de maneira em que o seu próprio procedimento e comportamento em relação a ela são puras expressões da sua própria identidade, como o macho, como Cristo, a referência máxima da masculinidade disso, que foi a masculinidade feita por Deus para serem assumida pelos homens. Davi falhou na sua masculinidade. Foi um homem que não soube liderar a sua casa, que não soube liderar a sua família, mas não obstante nesta sua confissão de fé, ele tem absoluta consciência de que as suas falhas não devem ser normalizadas no sentido de se assumir identidades que não são aquelas para as quais nós fomos feitos. Então Davi confessa: Deus foi Ele quem me fez, foi Ele quem me formou, e a minha identidade e propósito se encontram nesta formação, neste tecer de Deus da minha própria vida. O propósito da minha existência diz respeito a Ele, e não a mim mesmo como centro desse propósito, dessa identidade, desta dignidade. Este é o primeiro ponto importante desta autodescoberta que Davi faz aqui. Deus me fez, Ele me formou, Ele teceu-me no ventre de minha mãe, e é aí que eu encontro a minha identidade, a minha dignidade e o meu valor. Meus irmãos, na fé, nós devemos perceber que não há consciência cósmica aleatória na formação das nossas vidas. Deus não precipita elementos externos, ocasionais e aleatórios para que venhamos a ser formados, mas antes somos formados por Deus de maneira especialíssima, e nós veremos mais detalhes disso já já. É preciso assumir isso na confiança que temos em Deus, na fé que temos em Deus, entender o quanto é especial a criação de homem e mulher e da definição de suas identidades, que estabelece o propósito e o fundamento da nossa relação com Deus. Deus nos criou em sabedoria e com propósitos estabelecidos, propósitos eternamente estabelecidos. Vejam, Gênesis 1:26 diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Normalmente esse texto é usado mais claramente para argumentar a Trindade.
o fato do verbo plural aqui apontar para o conselho eterno da Trindade e, portanto, servir-se como um argumento, não apenas da imagem e semelhança deste homem criado por Deus a si mesmo, mas também o fato de que aqui nós temos uma trindade na criação. Mas há um fato muito importante nestas expressões: o fato de que Deus se aconselha consigo mesmo, o fato de que Deus delibera para criar o homem. Ele reúne-se consigo mesmo para criar o homem. E aqui nós podemos ver que há singularidade na criação do homem a partir deste ato de Deus de aconselhar-se consigo mesmo, de fazer o conselho eterno da Trindade para proceder à criação proposital deste homem. Nós, portanto, precisamos entender que há um aspecto significativo nisso. Bavinck, acentuando a respeito desse texto, ele diz: ao chamar à existência as outras criaturas, nós lemos simplesmente que Deus falou, e essa fala de Deus trouxe-os à existência. Mas quando Deus está prestes a criar o homem, Ele primeiro conferencia consigo mesmo e decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Há um aspecto extremamente especial na criação do homem. E continua Bavinck: isso indica que especialmente a criação do homem repousa sobre a deliberação, sobre a sabedoria, bondade e onipotência de Deus. O conselho e a decisão de Deus são mais claramente manifestos na criação do homem do que na criação de todas as outras criaturas. Então, meus irmãos, há sim que se falar em aspectos especiais quando nós falamos do homem e da mulher que foram criados por Deus. Há dignidade e grande valor na distinção da identidade dada ao homem e à mulher do restante da criação. E isso diz muito respeito, sim, à nossa fé, à maneira como nós agimos em fé na relação que fomos postos ao nosso Deus. Jó capítulo 10, verso 11 e 12 diz: de pele e carne vestistes, e de ossos e tendões me entretestes. Vida me concedestes na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Há uma expressão relacional deste versículo, mas a relação que se descreve aqui, uma relação de criação, de formação do ser humano, é especialíssima. É essa a linguagem de Jó para expressar o mesmo conteúdo de fé consciente que Davi também declara e confessa aqui no Salmo 139. Agostinho de Hipona, comentando estas expressões da criação do homem, ele diz: tudo fizestes para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Não há simplesmente uma relação porque somos criaturas de Deus, mas esta relação é definida em um aspecto ainda mais profundo quanto ao fato de que somos criação especial de Deus. É essa a expressão do conteúdo da fé aqui de Davi. Mas ele continua, nos versos 14 e 15, ele não apenas reconhece que Deus nos formou, mas ele qualifica isso ainda mais, quando nos versos 14 e 15 ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Este homem mais uma vez irrompe em gratidão humilde diante do Senhor e em reconhecimento da sua grandeza. E agora, para qualificar a maneira como Deus o formou e o teceu no ventre de sua mãe, e ele usa da expressão de modo assombrosamente maravilhoso.
tu me formastes. Ah, Deus, tu não apenas me fez e me tecestes no ventre da minha mãe, mas fez isso de modo assombrosamente maravilhoso. Ele mais uma vez irrompe em louvor, explode em louvor a Deus, de maneira grata, e isso está na base da fé. A fé não pode ser, meus irmãos, apenas um elemento intelectivo, porque ele estará na base de apenas um terço daquilo que nós somos, daquilo que nosso coração é. Davi usa do intelecto para expressar a sua fé. A sua fé é cognitiva, é intelectiva, mas há afetos que o levam a explodir em louvor e em gratidão a Deus. A cada expressão, desde que ele vem falando do Deus presente no conhecimento dele, do Deus presente na presença na vida dele, agora para falar do Deus presente, o Deus que o faz, mais uma vez, a expressão é de louvor e de gratidão. Em humilde gratidão, ele reconhece a grandeza de Deus, e ele não poupa palavras para descrever aquilo que o assombra, aquilo que faz com que ele esteja absolutamente contagiado pela grandeza do seu Criador. E ele diz: por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formastes. Nós não teremos uma fé viva sem uma expressão de confissão e sem uma expressão de consciência dessas em nossos corações. Davi aqui está explodindo em louvor. E por quê, meus irmãos? Porque Davi percebe a maravilha e a santidade de uma vida. Porque ele percebe que a identidade humana é encontrada em seu Deus Criador. E esta identidade aponta para o fato de que aquele que nos fez e estabeleceu-nos em identidade e propósito é maravilhoso. Não apenas em seu ser, mas em seus atos e de maneira particular no seu ato de nos fazer. Nisso nós vamos encontrar grandes consequências. Davi estava intrinsecamente envolvido com o seu Criador. Aqui ele está estabelecendo uma relação com a sua relação com Deus desde o dia em que Deus o imagina, e não apenas com o dia da sua concepção. E isso é muito significativo quanto ao aborto, por exemplo. Os abortistas não conseguem perceber as maravilhas da fé de Davi expressas nestes versículos. Como é que alguém que compreende verdades tão gloriosas quanto as que são confessadas pela língua, pela boca desse homem, e ainda assim defendem absurdos como o aborto? Há poucos dias, um vídeo de um anencéfalo nascido gerou grande constrangimento e grandes discussões para os abortistas. As pessoas, elas não conseguem contemplar a maneira assombrosa como Deus cria homens e mulheres. E é por conta disso, deste ateísmo terrível, que as pessoas estão abortando em números e em quantidades que nos assombram, de maneira negativa, de maneira a nos chocar, a trazer grande tristeza para a humanidade. Mata-se mais por aborto no mundo do que por guerras. Europa e Estados Unidos, especialmente, matam muito mais as suas crianças através do aborto do que as guerras estão matando. A violência que toma conta das nossas cidades não tem matado tanto quanto a lamentável, a terrível prática do aborto. Crianças estão sendo mortas todos os dias, porque as pessoas não conseguem entender o que Davi entende aqui, porque as pessoas não trazem em seus corações e suas mentes esta mesma fé, esta mesma confiança no Deus Criador. Deus é o autor da vida,
e não apenas o seu autor. Todo o propósito da vida humana encontra o seu centro no próprio Deus e não no homem. Não é a mulher, mãe, que tanto se defende por aí. Ah, mas é a mulher que vai saber quando ela vai ser mãe ou não. Não é. É o Deus Criador que decidirá quando uma mulher será mãe ou não. É o Deus Criador que decidirá quando o homem será pai ou não. É isso que Davi está confessando aqui. O centro da vida humana é Deus, e não o homem, e não a mulher. As crianças da humanidade pertencem ao Criador, e não àqueles que estão fisicamente encarregados da sua gestação. Enquanto a humanidade não entende isso, vidas estão sendo ceifadas. E a aberração e a abominação se estabelecem de maneira mais cruel do que guerras, do que nações se levantando contra nações. Meus irmãos, a nossa fé também deve levar-nos a ver o nosso valor infinito em Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Porque Ele é o centro, o propósito, a identidade primária da vida humana. A vida humana diz respeito a Deus e não aos próprios seres humanos. É isso que Davi nos ensina aqui no verso 13. E Romanos 8,15 é isso que Paulo tem em mente quando nos direciona a um relacionamento com Deus, entendendo Ele como Abba, Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele é o primeiro em relação a todo ser humano. As minhas filhas não me pertencem primariamente, elas me são dadas por Deus para que eu as cuide para Ele. Ele é o Abba Pai da minha própria vida e da vida das minhas filhas. Todas as minhas decisões em relação a elas dizem respeito em primeiro lugar àquele que as fez. Calvino, comentando Gênesis 1:26, ele diz: até aqui Deus tem se apresentado simplesmente como comandante. Agora, quando Ele se aproxima do mais excelente de todas as suas obras, Ele entra em consulta. E esta consulta e esta deliberação, segundo Calvino, não é qualquer coisa. Mas Deus sai dali com decisão tomada, com propósitos deliberados, com todo o propósito para a raça humana estabelecido. Identidade, dignidade e valor, e o propósito da vida humana. O fato de ter Deus criado o homem após deliberação, para Calvino, tem dois objetivos. O primeiro é nos ensinar que o próprio Deus se encarregou de fazer algo grande e maravilhoso. E em segundo lugar, dirigir a nossa atenção para a dignidade da nossa natureza. Portanto, cabe a Ele e não a nós a continuidade do governo e das deliberações a respeito da vida humana. Só que nos nossos dias nós temos nos tornado, por idolatria, senhores da vida. Nós decidimos quando teremos os nossos filhos. Nós decidimos tudo a respeito da vida dos nossos filhos. E nós decidimos até mesmo se os filhos vão viver ou vão morrer. Isso é desprezar a Deus de uma maneira em que cada um dos que agem assim estão agindo em ateísmo. E Calvino conclui a este respeito dizendo: verdadeiramente existem muitas coisas nesta natureza corrupta que pode induzir ao desprezo. Mas se você corretamente pesa todas as circunstâncias, o homem é, entre outras criaturas, uma certa preeminente espécie da divina sabedoria, justiça e bondade, o qual é merecidamente chamado
pelos antigos de microcosmos, um mundo em miniatura. Mas a sociedade protetora dos animais e a própria cultura ocidental tem feito, por exemplo, dos cachorrinhos, dos animais de estimação, vacas sagradas do nosso tempo. Meus irmãos, quantos casais, quantas famílias se comovem para adotar cachorros? E olha que eu vi uma cachorrinha, e com todo amor, cumprindo o mandato cultural, mas não confundindo com o mandato social. Enquanto deveríamos adotar crianças abandonadas, entendendo que o homem é especialíssimo, que a humanidade tem propósitos e dignidade estabelecidos por Deus acima de toda a criação, nós dispomos os nossos corações para adotar um cachorro, mas não para adotar uma criança. Isso deveria nos trazer ao arrependimento, estabelecer em nossos corações a coragem para olhar para o que Deus olha e desejar cuidar das coisas que são prioritárias para o nosso Deus. Tem famílias que gastam fortunas com animais, mas não querem gastar com crianças. Quando nós olhamos para este texto e vemos que Deus nos formou e nos teceu e nos fez de modo assombrosamente maravilhoso, nós deveríamos estar comovidos, assombrados, atormentados com a ideia de que há crianças feitas por Deus, neste momento, abandonadas e sem lar. O Salmo 72, verso 18 diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Enquanto Jeremias 29, verso 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o Deus glorioso que faz coisas gloriosas. E nós precisamos parar de ver feiura em coisas que são feitas por Deus, por um Deus belo e que faz coisas belas. Nós precisamos ver a beleza das coisas que Deus faz. É isso que Davi está vendo aqui, e nisso a sua fé é nutrida, e a sua declaração é maravilhosa. Mas Davi aponta por isso mesmo o fato de que somos valorizados. Não é a autoestima barata da autoajuda do mundo. Não é a autoestima idólatra que tem no homem o centro da existência humana. Mas a verdadeira autoestima, se é que nós podemos chamar assim. Na verdade, eu diria que é uma teoestima, uma estima teo-referente. O fato de sermos estimados em Deus, em referência a Deus, e não a nós mesmos. Quando nós olhamos uns para os outros e sentimos estima do próximo, não porque agimos em idolatria, mas porque estimamos o próximo como alguém que pertence a Deus. É isso que Davi faz no Salmo 16, verso 3. Ele não estima os santos de Deus por idolatrá-los, por achá-los bonitos demais em si mesmos. Mas ele deixa claro que o seu apreço e a sua estima aos santos de Deus é porque eles são os santos de Deus. Versos 16 e 18 expressam o entendimento de como Davi valoriza o homem criado por Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Davi está dizendo aqui: estou impressionado com a atenção perpétua de Deus, com os seus pensamentos preciosos sobre mim. Essa é a valorização humana no conteúdo da fé e da declaração de Davi. Davi é impressionado pela forma como Deus o fez, com tantos e cuidadosos pensamentos de Deus a respeito dele. O Deus Todo-Poderoso, infinito, pensa nele com atenção perpétua. Meus irmãos, esses são os pensamentos preciosos de Deus sobre Elisa, sobre a Isabela, sobre as nossas crianças e todo o futuro por Ele reservado a cada uma delas. Quanto à minha vida, à sua vida, quanto ao nosso futuro como a comunidade dos santos de Deus. Nisso Davi vê a maneira como somos valorizados. A estima do homem é uma estima referente, é uma estima que encontra-se em referência a Deus e não ao próprio homem. Aqui, Davi não apenas vê a sua verdadeira identidade, o fato de ele pertencer a Deus, mas a sua verdadeira dignidade, o fato dele ser estimado de Deus. É isso que deve orientar a nossa fé, a nossa relação com Deus. Nós não devemos cair no extremo de achar que nós somos lixo e feiura, pura e simplesmente. Nós somos quebrados e estamos quebrados. Mas mesmo um vaso quebrado é possível de ser percebido quanto às sua beleza. É possível perceber em coisas quebradas o quanto elas eram belas e o quanto restauradas ficarão belas. É assim que nós devemos olhar uns para os outros. Eu olho para o Bruno. Ontem o Bruno, eu brincando, conversando com ele, né? Um casalzinho bonitinho, né, gente? Bruno e Karen. E aí o Bruno dizendo: não, mas nós somos um casal belíssimo, lindíssimo, né, Bruno? Disse o Bruno. Mas ele disse: mas toda a beleza do casal está na Karen. Na verdade, Bruno, a beleza em você. Nós olhamos uns para os outros e percebemos quebradiços, percebemos o quanto o pecado de fato nos afeta. Mas mesmo com essas rachaduras, nós percebemos a beleza da nossa identidade e dignidade em Deus. O que me faz perceber a beleza do Bruno é o fato de que o Bruno pertence ao Senhor. As coisas de Deus não devem ser vistas como coisas feias. Por mais que hajam rachaduras, que Deus ainda esteja fechando. E quando eu olho para o Bruno, eu percebo o quanto o Bruno é estimado por Deus. Assim como o anencéfalo é estimado por Deus. Assim como todas as coisas feitas, formadas no ventre materno por Deus, pertencem a Ele e são estimadas por Ele. E só Ele poderá dar o destino a elas quanto aos seus dias. Na fé, nós devemos também ver-nos como Deus vê e como Ele pensa de nós, pensar os pensamentos de Deus a respeito de nós. Essa é a verdadeira fonte da estima, e isso é fundamental para uma permanente presença na presença de Deus. É isso que Davi está nos apontando aqui de maneira extremamente importante para as nossas vidas. O Salmo 40, verso 5, a sua primeira parte diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. E o Salmo 92, verso 5 diz: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Eu jamais pensarei a respeito da minha esposa
pensamentos bons se eu não buscar os pensamentos de Deus a respeito dela? Você já parou para pensar o quanto é importante para o seu casamento você pensar da sua esposa, não o que você pensa dela, mas os pensamentos de Deus a respeito dela? Pensar nos teus filhos, não o que você pensa quando recebe o boletim da escola, mas pensar os pensamentos de Deus a respeito dos seus filhos. Nós veremos beleza jamais vista. Isaías 55, verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você sabe por que um pai fica absolutamente desagradado quando um filho chega para ele e diz: papai, eu quero ser mecânico, eu quero montar e desmontar motor de carro. Ah, papai, eu quero ser agricultor, eu quero trabalhar na roça, papai. Não, meu filho, os pensamentos do papai em relação a você são muito melhores. O papai quer que você seja doutor, o papai quer que você seja engenheiro, o papai quer que você seja médico. E Deus diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, eles são muito melhores, eles são infinitamente melhores. O que nós precisamos é alimentar a nossa fé, de entender que aquilo que Deus pensa de nós e dos nossos filhos é muito melhor do que o que nós pensamos. Encontre a glória na tua vida, na vida dos outros, de pensar a respeito de você mesmo e dos outros, os pensamentos de Deus. Entenda que Deus pode ter estabelecido para o seu filho como vocação o ser mecânico, o ser lavrador, e Deus será glorificado, e o próximo será beneficiado quando alguém reconhece que aquilo que eu devo viver para a minha vida, para os meus dias, são os pensamentos de Deus a meu respeito, e não o pensamento do meu pai, da minha mãe. Imaginam o que alguns pais e mães estão criando de prisões para os seus filhos. Ah, eu investi no seu estudo, agora você tem que me dar o retorno. Ah, como a gente tem visto isso por aí? Eu paguei o seu colégio, agora está na hora de você ser doutor e bancar a minha viagem para Paris. É assim. Deus nos deu os nossos filhos para não aprisionarmos a nossa autoidolatria de pais gananciosos e egoístas, ou nós criamos os nossos filhos para Deus, para que Deus seja glorificado e para que o próximo experimente o benefício das mãos e do trabalho dos nossos filhos. Charles Spurgeon, falando sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito, ele diz que pensar sobre os pensamentos de Deus nos torna ainda mais próximos de Deus. Ele diz: infelizmente os nossos pensamentos sobre Deus são pobres, mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são fortes, como o próprio Deus é. E estes, como muitos cabos inquebráveis, estão firmemente presos a nós, estão nos chegando cada vez mais perto dele. Pensamento conduz à ação, e pensando sobre nós, Deus leva a ação prática de nos aproximar para si mesmo. Assim, o fato de que Ele está continuamente pensando em nós, nos encoraja a acreditar que teremos o dia de estarmos definitivamente com Ele, e estarmos equipados para estar perto dEle, sendo perfeitamente conformes à imagem de Cristo, e arrastados para a comunhão mais próxima possível com Deus. E quanto mais perto chegamos de Deus, mais preciosos seus pensamentos sobre nós se tornarão para nós mesmos. Lembram que eu falei na primeira mensagem que Deus nos conhece mais do que jamais nos conheceremos? Pois quanto mais próximo dele, mais próximo nós estaremos dos bons pensamentos que Deus tem a respeito de nós.
A melhor maneira de estarmos próximos do conhecimento da identidade, dignidade e valor da humanidade para Deus é ouvirmos os oráculos de Deus, a palavra, as escrituras, falando do que é homem, do que é mulher, do que é criança. O mundo está destruindo a humanidade. Com o aborto, com o feminismo, com o machismo, com tantas coisas terríveis que alimentam mentiras a respeito de quem somos. Mas é a palavra de Deus que vai nos nutrir a respeito daquilo que Deus pensa a respeito de nós. E meus irmãos, é preciso lembrar de João 1:1. Assim, abram a sua palavra. Este sermão está picado em 4 partes, e até aqui temos falado pouco do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso lembrar daquilo que diz esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, estava lá, naquela reunião da Trindade, para decidir, para deliberar sobre o propósito do homem. No verso 2, ele estava no princípio com Deus. Ele deliberou sobre a nossa formação. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E Colossenses 1,17 diz que todas as coisas subsistem nele. Ele é a fonte dessa nossa própria vida, valorizada e dignificada pelo Deus que nos fez. E nele estamos sendo recriados, onde todas as trevas e todas as rachaduras estão sendo dissipadas e desfeitas. Na redenção que nos reconduz ao estado maravilhoso da nossa criação original. Eu gostaria de deixar 3 coisas para você pensar no dia de hoje. Em primeiro lugar, encontre a sua verdadeira identidade e valor em Deus. Afaste-se das formas mundanas de buscar autoestima e autoidentidade. Entregue todas as suas falhas, limitações e inadequações a Deus e encontre humilde confiança em Deus, aquilo que Ele estabelece a respeito de você. Dê graças a Deus, louve-o pelo seu temível, assombroso e maravilhoso trabalho de fazer você. Medite sobre como Deus o criou, sobre como Deus o formou, e defina a tua vida em razão deste propósito biblicamente orientado e estabelecido por Deus para a sua vida. Exploda em louvor a Deus, alegre-se em Deus a quem você pertence. Pense sobre como os pensamentos de Deus sobre você o faz se aproximar dele. Pense sobre como a Escritura revela esses pensamentos. E permaneça na presença de Deus pelo apego aos pensamentos de Deus. Que Deus nos abençoe. E que você reconheça que Deus está presente. Ele formou você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor das nossas vidas. Ó Pai, nós exaltamos o Teu nome e nos alegramos pelo fato de que o Senhor nos formou, o Senhor nos teceu no ventre de nossas mães. A Ti pertencemos e por Ti somos estimados, de maneira que o Senhor, ó Pai, pensou a respeito de nós com propósitos eternos. E ó Deus, nós queremos encontrar em Ti, naquilo que nos é revelado a respeito de Ti, da Tua vontade para as nossas vidas, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira estima, o nosso verdadeiro valor. E igualmente o valor de cada uma das pessoas
com as quais o Senhor nos coloca em relacionamento. Que a nossa compreensão do homem e da mulher, das crianças, da nossa futura paternidade, da maternidade, de todas as coisas que nos envolvem nesse sentido, que sejam sujeitas a Ti em confiança, certos de que a verdadeira alegria se encontra em viver essas identidades, conforme o Senhor as define. Que o Senhor desperte os nossos corações para criar os nossos filhos para Ti, porque Tu os formastes, e para Ti os formastes. Ó Deus, que haja despertamento em nossos corações para cuidar das crianças que Tu formastes e que estão negligenciadas. Ó Deus, que haja arrependimento na vida daqueles que estão decidindo serem deuses e decidindo, ó Pai, a respeito de seus filhos. Ó Pai, perdoa-nos, é o que nós clamamos no nome do Senhor.